O governador Wanderlei Barbosa tem encontro nesta sexta-feira com o presidente Lula. Ele vai ao Palácio do Planalto junto com os demais governadores dos estados. Aliás, é o segundo encontro de Lula com os governadores em menos de 2 semanas. O governador Wanderlei Barbosa, aliás, o Palácio, amplificou a informação de que lá nesse encontro com Lula, o Wanderlei iria tratar da ponte sobre o Rio Tocantins ali em Filadélfia e Carolina, federalização de outras rodovias estaduais, várias obras de infraestrutura. É provável, tudo indica, que o Wanderlei não terá esse espaço na agenda de Lula para conversar sobre essas questões, que aliás já foram levadas ao presidente daquele grupo de governadores da região norte do país, onde está incluído o estado do Tocantins. A equipe de Wanderlei já apresentou esses trabalhos aí para esse grupo de governadores, não é verdade? Então essa pauta de hoje, do ponto de vista oficial, a finalidade dela seria tratar da questão do ICMS dos combustíveis, né? Tem 2 dias que os secretários de Fazenda estão em Brasília discutindo formas que o governo federal teria para poder ajudar os estados que perderam receitas e muito com a redução de alíquota do ICMS dos combustíveis aí, em julho do ano passado, naquelas 2 leis complementares inconstitucionais, né, porque ICMS é um tributo de competência dos estados, e os estados tiveram realmente uma perda enorme, uma média de 30% de perda, segundo o CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. No Tocantins, perdeu também, o Tocantins a redução foi de 33% na alíquota, então foi perda de arrecadação de ICMS. O governo não sofreu muito aqui no estado, porque a arrecadação de ICMS nos combustíveis, o fisco foi atrás de arrecadação para poder suprir essa perda aí de 33% de julho para cá, julho do ano passado para cá. Então, o fisco trabalhou bem, conseguiu superar essa perda. Mas, se não tivesse essa perda, ou seja, teria mais dinheiro, teria o resultado do esforço feito pelo fisco, mais os 33% que ele perdeu no ano passado, em um semestre do ano passado. Agora o pessoal diz, para reduzir o preço dos combustíveis. Ora, o preço dos combustíveis está aumentando praticamente a cada 15 dias, ou seja, desde o princípio se sabe que essa redução de ICMS não iria modificar em nada a régua do aumento do preço do combustível, porque a política de preço da Petrobras ela é fundada na questão do dólar e nos preços do barril de petróleo no mercado internacional. Se o governo federal não mudar essa política da Petrobras, que enriquece cada dia mais os seus sócios, inclusive o governo federal, que recebe bilhões aí de dividendos da Petrobras, se não houver uma mudança política, o preço dos combustíveis vai continuar reajustando, e aí a renda no Brasil é extremamente pobre. Nós temos aí 33 milhões de pessoas passando fome, então é muita gente passando fome, e o combustível lá nas alturas. E o combustível é utilizado para o transporte da produção e dos alimentos, que termina aumentando o preço lá no supermercado. Então é necessário haver uma mudança da política de preço dos combustíveis da Petrobras. Mas os secretários de Fazenda querem minimizar um pouco essa questão com a contrapartida do governo federal, ou seja, o governo federal deveria suprir com mais recursos os estados para acabar com esses problemas aí da redução de alíquota. Dentre eles, eles tentam aí continuar cobrando a tarifa do TURD e SURD, que é um absurdo isso aí, evidentemente, né? Porque a energia, você não pode tributar ICMS em cima da energia, você pode tributar em cima da companhia e não do consumidor final, porque ele não transporta energia nenhuma, não é verdade? E energia, ela é um produto, né? Um produto móvel, não é? Então, ela em si, ela não geraria imposto ICMS, seria assim, essa mudança que teria que ser paga pelo fornecedor, não é verdade? Então, essas questões estão sendo colocadas hoje, que talvez interfira nessa vontade política de Wanderlei Barbosa de apresentar esses pleitos do Estado ao presidente Lula. Aliás, o Lula tem feito também, por outro lado, do encontro desses governadores, é motivo de pedir apoio, evidentemente, para pedir apoio, pressionar de forma até implícita
os governadores a fazerem suas bancadas a votarem aí na presidência da Câmara, eleição da presidente da Câmara e do Senado, que ocorre na próxima quarta-feira. O governo federal já tem um candidato na presidência da Câmara, que é o atual presidente Arthur Lira, ou seja, candidato à reeleição, e já está com apoio, quem diria, foi formado um grupo entre o PT e o PL, juntando aí o PSD e o Republicanos de Vanderlei Barbosa, para apoiar Arthur Lira do PL na disputa da presidência da Câmara. Imagina, o PT junto com o Arthur Lira e Valdemar Costa Neto na presidência da Câmara a menos de 5 meses das eleições em que Lula derrotou o candidato do PL à presidência da República. Então, no Tocantins tem 8 deputados federais que vão tomar posse na quarta-feira, os 8 são bolsonaristas, ou seja, a unanimidade dos deputados federais do estado do Tocantins é bolsonarista. 3 deles são do Republicanos, partido do governador. Nada tão natural do que Vanderlei ter bala na agulha para conversar do ponto de vista político com Lula, Lula sabendo que aqui ele tem pelo menos esses 8 votos garantidos. Eles são garantidos mesmo, porque além de ser da base de Bolsonaro, eles são efetivamente da base de Vanderlei Barbosa. Vanderlei tem relação muito pessoal e muito forte com esses 8 deputados federais que foram eleitos e reeleitos aí em 2022. Então, o Vanderlei, na Câmara dos Deputados, o Vanderlei tem bala na agulha. Então, esse encontro de hoje, a mim me parece que ele tem mais conotações políticas nessa questão da eleição da presidência da Câmara, né, o Arthur Lira, do que técnica, porque tecnicamente essa questão do ICMS, ela só vai ser solucionada após a decisão do STF. O STF está ainda negociando com o governo e o secretário de Fazenda uma forma do governo federal compor com esses estados para que reduzir essas perdas que eles vêm tendo desde julho do ano passado, na verdade. Então, o resto de obras no estado do Tocantins, certamente, o Vanderlei, a gente torce para que tenha tempo para isso, mas certamente o Vanderlei Barbosa não terá essa oportunidade nessa reunião de hoje dos governadores dos estados com Lula. É uma reunião basicamente para a questão do ICMS, mas subordinada à questão da eleição na presidência da Câmara. O PT está formando um bloco com o PL, PSD e Republicanos para a reeleição de Arthur Lira na próxima quarta-feira, não é verdade? Um bom dia para você.